Olá! Vocês me pediram para falar um pouquinho mais sobre insulina, sobre a tal da resistência à insulina e como isso tudo funciona, então cá estou eu para explicar isso para vocês. Em primeiro lugar, a insulina ela é um hormônio anabólico, que junto com o glucagon são responsáveis pela homeostase da nossa glicemia, pela nossa glicose sanguínea. Quando existe uma resistência à insulina, quer dizer que tem uma ineficiência desse hormônio em fazer a captação de glicose, por exemplo, para as células musculares, em quantidades fisiológicas. Então, o seu corpo acaba precisando produzir uma quantidade suprafisiológica muito alta de insulina para que haja eficiência nessa captação. Assim, uma pessoa que é sensível à insulina, tem uma boa sensibilidade insulínica, ela come carboidrato e uma pequena quantidade de insulina dela já faz o trabalho muito eficiente dessa captação pelas células. Uma pessoa que é resistente à insulina, toda vez que ela come carboidrato e às vezes até quando ela está ainda em jejum, ela tem uma superprodução insulínica para haver essa homeostase da quantidade de glicose que tem no sangue. Quando é comum existir resistência à insulina? Em casos de sobrepeso e obesidade, em casos de diabetes 2, uso de corticoides costumam induzir uma resistência insulínica. E também a síndrome de ovário policístico está diretamente relacionada à resistência insulínica e é por isso um dos motivos pelo qual é difícil na perda de peso. E como que você pode saber se você tem resistência à insulina ou não? É claro que a melhor forma e mais correta é através dos exames laboratoriais, apesar de também existirem sinais físicos, como por exemplo o aumento da gordura na região visceral, acantose, que são aquelas manchas escurecidas no pescoço, no cotovelo, no joelho, áreas do corpo que parece ser uma sujeira, mas não é. Chama-se acantose. E nos exames laboratoriais, Viviane, eu tenho que olhar a minha glicose sanguínea? Não. A sua glicose em jejum vai ser a última que vai te mostrar alguma coisa. Primeira coisa que você precisa ver nos seus exames é como está a sua insulina em jejum. E aí, lembrando que a insulina é um hormônio de estado alimentado, ou seja, ela aumenta, ela faz um pico depois que você ingere algum alimento. Se você fez um exame em jejum, ela não pode estar em níveis muito altos. Se ela estiver em níveis muito altos, tem alguma coisa errada. Os valores de referência vão numa faixa de 3 a 25. Porém, você pode estar dentro dessa faixa, só que próximo do limite máximo e já estar apresentando uma resistência à insulina. Então, a gente considera ali um nível entre 3 e 10 um resultado favorável, sendo ali mais próximo de 3. E uma segunda forma de você ver no seu exame como é que está a sua sensibilidade à insulina são o Roma Beta e o Roma IR. No caso do Roma IR, para resumir, ele é um modelo homeostático de avaliação, ou seja, ele vai avaliar a homeostase da ação da sua insulina. O valor ideal de Roma IR é 2,1, mas ele tem uma tolerância ali de até 2,7. Já o Roma Beta, ele vai dizer para você quantos por cento a sua célula beta, que é aquela célula lá do pâncreas que está produzindo insulina, o quão eficiente está sendo o trabalho dela. Quantos por cento da capacidade dela está sendo. Então, é claro que a gente espera que esteja 100%. Se ela tiver 50%, quer dizer que as suas células pancreáticas estão trabalhando menos, estão com capacidade menor de trabalho. Isso pode ser um problema. Então, se o seu Roma IR é alto e o seu Roma Beta é baixo, quer dizer que você tem uma resistência à insulina e você tem uma insuficiência das células beta, que são as produtoras de insulina. Mas, se você é uma pessoa saudável, que você fez os exames, sua sensibilidade à insulina é muito boa, seu Roma IR deu baixa, sua insulina em jejum deu muito baixa, e mesmo assim o seu Roma Beta deu baixo também, isso quer dizer só que ele está trabalhando um pouquinho menos porque você tem uma sensibilidade muito boa e não há necessidade dessa superprodução insulínica. Então, a interpretação desses exames é muito importante. Sempre leve para um profissional, tá? E por que é que eu estou explicando tudo isso para vocês? Porque é justamente aqui onde mora a diferença entre o cara que come muito carboidrato
e não aumenta tecido adiposo com facilidade, não aumenta gordura visceral com facilidade, que tem uma boa captação daquele carboidrato pelo músculo, tem uma boa resposta, mesmo comendo pão francês e comendo doce de leite no pós-treino. E por outro lado, tem outro cara que mesmo em déficit calórico, se ele come um pouquinho mais de carboidrato, ele vai aumentar a barriguinha, ele vai aumentar tecido adiposo, ele não vai conseguir ganhar massa muscular, afinal de contas. Se ele tem resistência à insulina, esse carboidrato não está sendo captado pelos músculos. E é aqui onde está o X da questão. E é aqui que está a diferença se você pode ou não comer doce, mesmo estando em déficit calórico. Gente, pensa comigo. Você pode calcular a sua dieta certinho, os níveis de caloria, a quantidade de carboidrato. Se você não consegue metabolizar esse carboidrato, não importa o quanto você calculou, a sua insulina não vai ter eficiência em pegar ele e colocar para as células. Essa glicose vai ficar circulante na sua corrente sanguínea e o que vai acontecer é que o seu corpo vai estocá-la na forma de gordura e principalmente na região visceral ou abdominal. Então, como se alimentar se você tiver resistência à insulina? Escolher alimentos de baixa carga glicêmica, de baixo índice glicêmico, sim, porque se você escolher os alimentos de alto índice glicêmico, isso quer dizer que eles vão ser absorvidos mais rápidos, eles vão chegar para ser metabolizados mais rápido, só que eles não serão metabolizados porque você não tem eficiência nessa metabolização. Você restringir um pouquinho a quantidade de carboidratos, colocar em horários que sejam mais favoráveis, como por exemplo no pós-treino. Não quer dizer que você precisa zerar carboidrato no dia, mas fazer uma dieta low carb pode te ajudar a melhorar. Treinar ajuda muito a melhorar a sensibilidade à insulina. Não fujam dos treinos de força, da musculação. Fazer o músculo trabalhar vai melhorar a sua sensibilidade à insulina também. Além da low carb, o jejum intermitente e a dieta cetogênica, com as suas boas aplicações, eles ajudam muito a melhorar a sensibilidade à insulina, além de aumentar a flexibilidade metabólica. Então, no final das contas, conhecer mais o seu corpo e como ele está funcionando vai ser sempre a melhor forma de ter os melhores resultados e não somente fazer um cálculo de calorias e de macronutrientes.